Bom, como dissemos anteriormente, um outro fator também que está relacionado, um outro fenômeno que está relacionado à temperatura é a dilatação térmica, né? Então, a dilatação térmica, ela, em princípio, ela pode ser considerada uma dilatação linear para objetos, delgados, então uma barra muito fina, você tem uma dilatação linear. Ou seja, isso significa que só o comprimento dela é levado em consideração, certo? E isso vale também para pequenas variações de temperatura. Esse comportamento linear, ou seja, se vocês notarem aqui, ó, a dilatação ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Só que note que aqui não tem ao quadrado, ao cubo, mas tem uma relação linear. Putz, tentei fazer um linear aqui, mas não deu certo. Ela tem uma relação linear. Deixa eu parar aqui. Vamos de novo aqui. Caneta. Deixa eu tentar aqui com calma. Isso. Tem uma relação linear. Ok? Para pequenas variações de temperatura. Alfa, então, seria o chamado coeficiente de dilatação linear. E ele, na prática, ele representa a variação percentual do comprimento por unidade de temperatura. Em outras palavras, esse coeficiente alfa ele depende do material. Porque um dado tipo de material vai variar dessa forma que eu desenhei. Outro tipo de material, vou colocar assim, pode variar de uma forma mais abrupta, certo? Outro de uma forma menos abrupta, ok? Quem vai determinar isso, essa variação do comprimento com a temperatura, quem vai determinar é esse coeficiente aqui. E ele depende do material. Então, por exemplo, para o aço, ele tem esse valor aqui, de 1,1 10 a menos 5. Certo? Por exemplo, ele tem outros valores aqui para metais, dessa ordem de 10 a menos 5, estão todos mais ou menos parecidos. Mas quando você vai para um material isolante, olha que interessante, cai bastante. Cai uma ordem de grandeza, ou seja, para o vidro, esse coeficiente é 10 vezes menor do que para um metal. Significa que um material isolante, como vidro, plástico, etc., ele dilata menos, para uma mesma variação de temperatura, ele dilata menos do que um metal. Ok, senhores? Essa é uma informação importante vocês terem em mente. É coincidência? Não, não é coincidência. Não é coincidência, não. Então, essa é, mais uma vez, uma das propriedades, como aquelas que nós vimos em Física, que vocês devem ter visto em Física 2, eu não dei Física 2 esse ano, ano passado, na verdade, mas vocês devem ter visto que essa é uma das características também que diferenciam um condutor de um isolante, né? Condutores têm uma estrutura da sua rede cristalina que difere de isolantes. E uma das consequências dessa diferença de estrutura é refletida nessa diferença do coeficiente de dilatação linear. Okay? Metais têm, em geral, coeficiente de dilatação maior do que isolantes. Ok? Quando digo metais, eu quero dizer condutores. Agora, dá para fazer uma conta simples aqui, relativamente simples, e
obter, então, a dilatação quando eu estou calculando a área, né? Imagina que eu tenho um objeto que não seja mais delgado, como uma barra fina, mas que as suas duas dimensões não possam ser desprezadas, ok? E aí, nesse caso, eu tenho que calcular a variação, né, nos dois lados. Esse objeto aqui teria, por exemplo, uma profundidade desprezível, né? Então você despreza essa profundidade, mas você não pode desprezar nem a largura, nem a sua altura. Não pode desprezar. Nesse caso, você tem essa lei aqui. Notem que é uma lei aproximada, né? Você tem a variação, então, dos lados, vai ser aproximadamente dado por esse fator aqui, ok? E aí, se você fizer uma conta simples, né, você corta esse L1 com esse L1 aqui, mais corta esse L2 com esse L2 aqui. Então, o que você teria seria ΔL2 sobre L2 mais ΔL1 sobre L1. É o que está aqui. Ok? Agora, ΔL1 sobre L1 é a variação linear, certo? Vamos dizer que esse aqui seja o comprimento L1 e esse aqui o L2. ΔL1 sobre L1 é a variação linear do comprimento L1. E alfa e ΔH2 L2 é a variação linear do comprimento L2. Ou seja, aqui no caso da altura e aqui do comprimento. Porém, como eles são feitos, em princípio, você pode assumir que esse material, essa placa retangular é feita do mesmo material, então você pode assumir então, que eles têm o mesmo coeficiente de dilatação. E como estão submetidos à mesma variação de temperatura, por isso então que eu simplesmente só preciso multiplicar por 2. O mesmíssimo raciocínio pode ser usado então para um objeto que tenha 3 dimensões, ou seja, um paralelepípedo, por exemplo. Olha como é que eu estou melhorando, estou até conseguindo desenhar figuras em 3 dimensões. Então aqui eu tenho as 3 dimensões a serem consideradas. Então, usando o mesmo raciocínio, vocês podem chegar à conclusão que basta multiplicar por 3 o coeficiente de dilatação linear, que eu vou ter o chamado coeficiente de dilatação volumétrica. Ok, senhores? Mestre, mas isso vale sempre? Não, poderia ser mais complicado. Ele poderia, em cada uma das direções, ele poderia ter um coeficiente de dilatação diferente. Aí você teria que usar, por exemplo, subíndices e a noção de tensores. Então você teria um alfa xy, do outro lado você teria um alfa yz e daí por diante. Mas vamos simplificar a nossa vida, né? Para que complicar? Ok, senhores? Próximo assunto seria então, como a gente havia determinado lá no começo, a absorção de calor. Vamos então primeiro definir o que seria calor. Calor é uma energia. Isso não é óbvio, tá? Não é óbvio isso. Demorou-se um tempo até Joule fazer um experimento lá, onde ele conseguiu, então, determinar o equivalente mecânico do calor. Antes disso, pensava-se que calor era uma substância fluida que permeava um corpo. Enfim, que calor era tudo menos uma espécie de energia, certo? Porém, o que se sabe hoje, depois de quebrar muita cabeça, né, verificou-se então, obteve-se essa relação entre calor e energia. Então, calor é uma energia que é trocada entre o sistema
em um dado ambiente externo quando existe uma diferença de temperatura. Então, por exemplo, você pode falar assim: está frio hoje. Na verdade, para o físico, se você estiver conversando com o físico, o que você deveria dizer é: nossa, estou perdendo calor para o ambiente. Ou seja, o calor está deixando meu corpo, saindo do meu corpo e indo para o meio ambiente. E quando isso acontece, o calor ele sempre flui da maior temperatura para a menor temperatura. Então, um objeto com maior temperatura, ele perde calor para o meio que esteja com uma temperatura menor. Então, eu vou dar dois exemplos que vão ser muito simples de vocês entenderem. Dois exemplos. Se você pegar um copo de água gelado, a temperatura ambiente, essa que está nos dias aí atuais, né? 30 graus, vamos colocar assim. Temperatura aí da sala de aula de vocês. Se você pegar um copo de água gelada, tirou lá do bebedouro, ela está gelada, deixar ela em cima da mesa por alguns minutos, a água vai esquentar, a água vai aquecer, certo? Isso significa que o calor saiu do meio mais quente, que era a sala de aula, no meio mais frio, que era o copo de água gelada. Ele recebeu esse calor e aqueceu. Agora, um outro exemplo é quando você pega uma xícara de café quente. Pegou lá da garrafa térmica, só que você esqueceu de beber o café. O que acontece com o café? Grosseiramente falando, o café esfria. Então ele estava a uma temperatura alta e a temperatura subiu, desceu. E ele esfriou. Por quê? Porque o café, então, cedeu calor para o meio ambiente, que estava a uma temperatura menor. Em ambos os casos, após algum tempo, acontece o seguinte fenômeno. Tanto o café quanto a água gelada, eles entram no que nós chamamos de equilíbrio térmico com o meio. Então, se o meio está a uma temperatura de 30 graus, após alguns minutos, tanto o café, que estava a uma temperatura mais alta, vai descer até chegar aos 30 graus, tanto a água, que estava a uma temperatura mais baixa, vai subir até atingir os 30 graus. Ok? É assim que acontece. Então, nós temos aqui um esquema, um diagrama, certo? O calor sai, como eu falei, se a temperatura estiver maior que a temperatura ambiente, então ele perde calor. O calor no sistema aqui, pode ser uma garrafa de água ou uma xícara de café, o calor é negativo. Ele perde energia em forma de calor. Ele pode estar em equilíbrio térmico com o meio ambiente, então ele nem perde nem ganha, não existe transferência de energia, e ele recebe se ele tiver uma temperatura menor. Então ele recebe calor, ele recebe energia na forma de calor, aumentando sua temperatura e, consequentemente, aumentando também o calor. Ok? Então, a unidade de calor era a caloria. No início, né? Quando não sabiam que a caloria é equivalente a uma energia qualquer. Então, eles determinaram uma grandeza, que eles chamaram de caloria, mas essa grandeza, nessa época, ainda não era... A essa grandeza não era associada a nenhuma energia. Ela não era considerada uma energia. Mas verificou-se que para você elevar a temperatura de 1 grama d'água de 14,5 graus para 15,5 graus, você precisa de 1 caloria. E aí ficou essa unidade. 1 caloria é a quantidade de calor necessária para aquecer a 1 grama d'água dessa temperatura para essa temperatura. Aí você me pergunta, tá, mestre,
Mas por quê? Por que não é qualquer temperatura? Por que eu não digo assim, a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau? Independentemente de 100 para 101, de 90 para 91, por que tem que ser de 14,5 para 15,5? Porque nós já vamos ver uma propriedade da transferência de calor, que é o seguinte: além da massa, né, ou seja, da quantidade, também você tem que levar em consideração a própria temperatura do objeto, da matéria. Então, se eu quiser, por exemplo, aquecer água de 14,5 graus para 15,5 graus, eu preciso de uma dada quantidade de energia, equivalente a uma caloria. Mas, se essa mesma água estiver a 50 graus e eu quiser aquecê-la a 51 graus, eu vou ter que usar uma outra quantidade de energia. Bem próxima, é verdade, mas diferente. Certo? Bom, atualmente, então, depois do experimento de Joule, que determinou uma equivalência mecânica entre energia e calor, então ficou estabelecido que uma caloria equivale a 4,1868 joules. Ok? Então, quando eu falo de uma caloria, significa que eu tenho uma energia de 4,18, aproximadamente 4,19, aproximadamente 4,2, se eu quiser arredondar ainda mais, aproximadamente 4,2 joule. Certo? E com essa energia a gente vai ver nas próximas aulas que é possível, por exemplo, eu realizar trabalho. Então eu forneço calor, isso nada mais é do que o princípio de ação de uma máquina térmica. Eu forneço calor, seja numa caldeira, usando, né? Antigamente, no começo, você jogava carvão, esquentava o carvão, seja lá como for, eu forneço calor, e esse calor que eu forneço, ele equivale, cada caloria dele equivale a uma energia mecânica que eu posso realizar, né, de 4,2 joules. Então, como nós falamos, né, a absorção de calor, uma forma de você medi-la é a chamada capacidade térmica. Ela é, na verdade, a constante de proporcionalidade entre o calor recebido ou cedido por uma substância e a sua variação de temperatura. Ok? Isso é a capacidade térmica. A capacidade térmica, ela depende, se você olhar aqui, abaixo, ela depende, capacidade térmica, cadê meu? Desliguei? Oh, aqui, ó. A capacidade térmica, ela depende da massa e de uma grandeza que é inerente a cada objeto. Não entendi, mestre. Por exemplo, você concorda comigo que se você botar 10 ml de água numa panela e acender o fogão, esses 10 ml vão evaporar, vão sumir rapidamente? Para a gente prosseguir, você tem que concordar comigo nisso. Se você concorda com isso, você há de concordar também que se em vez de eu colocar 10 ml de água, eu colocar 100 litros numa panela grande, eu vou precisar de muito mais tempo para ferver e para evaporar essa água. Concorda? Então, é um fato observado que eu dependo da quantidade de água, isso vale não só para a água, mas para qualquer matéria, eu dependo da quantidade da matéria, que é a própria massa,
para que, fornecendo uma dada quantidade de calor, ela aumente uma dada temperatura. Então, voltando ao nosso exemplo. Se eu tenho duas bocas de fogão que saem a mesma quantidade de fogo, certo? Numa delas eu coloco 50 ml de água e na outra eu coloco 10 litros de água. Passados, vamos colocar 3 minutos, se eu colocar a mão, tiver essa coragem, não façam esse caso, tá? Mas se eu tiver essa coragem de colocar a mão na panela que tinha menos água, eu vou sentir que ela está muito mais quente do que a panela que tem mais água. Porém, ambas receberam a mesma quantidade de calor, porque estão colocadas sobre bocas, né, idênticas. Então, elas receberam a mesma quantidade de calor, porém, a variação de temperatura foi diferente. Isso porque, quanto maior a massa, para uma dada quantidade constante de calor recebido, menor a temperatura, a variação da temperatura. E vice-versa. Menor a massa, maior a variação de temperatura. É isso que essa equação diz e é isso que nós verificamos na vida real. Certo? Mas também depende, se eu, por exemplo, em vez de colocar água para aquecer, eu boto, por exemplo, álcool, etanol ou mercúrio. Eu vou ver que cada um desses materiais vai ter um comportamento diferente também. Mesmo se eles tiverem a mesma quantidade de massa que a água, né? E mesmo que tenham recebido a mesma quantidade de calor. Isso significa que outra grandeza entra em jogo, que é uma grandeza chamada calor específico. E ela depende, desculpe minha letra, mas acho que vocês entendem, do material. Depende do material. Ok? Então veja na tabela aqui à direita, que cada material tem o seu calor específico. Certo? Então podem notar que esses metais aqui, né, condutores, têm um calor específico menor, exceto o alumínio, que é um pouquinho maior, latão, granito. Aí vidro, aí você pega o gelo, já vai aumentando. Mercúrio, etanol, ó, que já sobe um pouco. E água doce. Água doce é 1 porque ela é o nosso padrão. Por isso que ela é 1. Água doce, então, é 1. Tudo bem, senhores? Agora, como vocês viram, um objeto ele pode também mudar de fase. O objeto ele pode mudar de fase. Quando ele muda de fase, por exemplo, se ele sai do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido, ele sofre uma fusão. Isso é uma mudança de estado. Isso significa que ele saiu de um estado e foi para outro. Né? Então, sempre que ele muda do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e faz o caminho inverso também, isso é uma mudança de fase. E para essa mudança de fase, acontece uma coisa interessante, um fato interessante. Ao mudar a fase, a temperatura não varia. Isso significa que eu não posso usar essa equação aqui. Opa, cadê? Eu não posso usar essa equação aqui. Ela não vale mais. Certo? Porque essa equação, ela relaciona o calor recebido com a mudança de temperatura. Se eu mudar de fase, observa-se, isso tudo não é inventado, isso é observado. Observa-se com o termômetro lá que a água, por exemplo, quando ela
Quando ela é gelo, está lá 0 graus. Conforme ela vai se liquefazendo, ou seja, se fundindo, quando o gelo vai se fundindo em água, nota-se que enquanto o gelo não se transforma totalmente em água, a sua temperatura permanece 0 graus. Quando todo o gelo que está ali se transforma em água, a partir dali, ou seja, toda a massa de gelo se transformou em água, a partir dali a temperatura começa a variar. Mas enquanto o processo de mudança de fase ocorre, a temperatura não varia. Então, nós temos um outro processo na qual a temperatura não varia, que é o chamado calor latente, ou calor de transformação. L é o chamado, então, calor de transformação. Ok? Que é fixo, cada objeto tem o teu. Vocês têm uma tabela aqui, certo? Que mostra. Aqui é o ponto de fusão, né? Aqui é o calor de fusão. Nós temos também o calor de vaporização, que é diferente. Em outras palavras, para uma dada massa de material, você precisa fornecer uma quantidade de energia, que é uma para fundir o material, mas que é outra para fundir para vaporizar esse material. Então, por exemplo, se você pegar aqui a água, né, para 1 kg de água, você precisa dessa quantidade de calor para que ela se transforme em gelo. Agora, quando você vai vaporizar a água, você precisa de uma quantidade de calor maior para que ela saia do estado líquido e se vaporize. Ok? Então, esse é o chamado calor latente. Então, você tem o calor normal, que depende da variação de temperatura, e você tem o calor latente, que ocorre quando existe a mudança de fase. Ok? Desculpe me alongar hoje, mas é isso, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa novidade aí e que ela tenha ajudado. E óbvio que à medida que eu for trabalhando com essa caneta, eu vou aperfeiçoando e usando mais recursos. Ok? Então por hoje é só. Um abraço e até a próxima.